Paz do Senhor, irmão. Graças a Deus por essa grande oportunidade que Deus concede neste dia, para que possamos fazer algo especial para Deus. Ensinar a palavra não é pregar. Ensinar a palavra do Senhor, isto é uma grande responsabilidade, e pela qual fora me incumbido essa tão grande responsabilidade, para que viesse ensinar a este dia brilhoso e glorioso aos nossos corações, viesse ser implantado este assunto belo e maravilhoso. A semana passada nós estivemos uma aula linda e foi trilhaçada no meio do povo de Deus e requerida aos corações coisas boas aos nossos corações, que falava da eleição e a predestinação. Glórias a Deus. Hoje, o assunto que incumba a nossa responsabilidade é a iluminação espiritual do crente. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte texto: para que, ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática está escrito: a vocação do crente inclui a herança, preciosa riqueza, conferência aos leitos pela grandeza do poder de Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, incumbe essa grande responsabilidade a dizer que a iluminação, que não é do crente, a iluminação vem de Deus. Nós era treva, hoje nós somos luz. Nós era jambuzeiro, hoje nós somos oliveira. Fomos ejetada na oliveira verdadeira em Cristo Jesus. Glórias a Deus. O crente é luz do mundo, porque Cristo veio a esse mundo para nos dar a luz. E hoje nós somos luz do mundo e somos sal da terra. Glórias a Deus. E olhando esse texto sagrado, eu olho a grande responsabilidade do qual o escritor incumbiu e incluiu para esses dias tão difíceis, para esses dias tão pecaminosos. E ele busca uma referência no livro de Éfeso, a igreja que Paulo a escreveu para Éfeso, na sua segunda viagem. Ele tinha categoricamente hábito de ensinar, de instruir, de escrever, de falar, pela qual ele era um homem letrado, conhecedor, cheio de poder de Deus. Cresceu aos pés de Gamaliel, cresceu em Jerusalém. Seu pai era hebreu, ou seja, era fariseu. Sua mãe era hebreia. Cresceu ali aos pés de Gamaliel, ensinando, aprendendo, crescendo na lei de Deus. E faria tudo o que fosse possível para defender a lei. Faria tudo possível para defender os contextos sagrados da lei. Pertencia ao Sinédrio,
Mas ele, Saulo, ele precisava de algo especial, que era Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele estava ali para defender a qualquer custo, para defender a lei, surgindo aquela igreja pentecostal naquele dia. Ele encerrou muitos irmãos em cadeia, prendeu muitos irmãos, chegou a pegar o apóstolo Estevão, ou o diácono Estevão, mandou que fosse apedrejado, e as suas vestes foram colocadas aos pés de Saulo. Amados irmãos, o homem tinha autoridade, o homem tinha poder. Então, não podemos questionar o direito que ele tinha de escrever aos cuidados. Ele pegou carta em direção a Damasco, para pegar todos os irmãos que encontrasse na frente, para que pudesse colocar na cadeia, açoitar. Mas no caminho, ele teve um encontro. Ele encontrou-se com Jesus. Ele encontrou com o Senhor da glória. Ele encontrou com o Senhor que alumia o nosso caminho. Ele encontrou com o Senhor da salvação. Mas o propósito dele era matar os irmãos, era colocar os irmãos na cadeia. O desejo dele era prender os irmãos. Mas no caminho, ele teve um encontro com o Senhor. Foi cercado pelo glorioso brilho de luz, e ele caiu por terra. E a Bíblia diz que ele foi conduzido a uma cidade chamada Damasco. E ali ele ficou. E ali fora dito o que ele precisava fazer. Portanto, amados irmãos, ele tinha autonomia, tinha poder para que escrevesse essa carta para os irmãos que estavam em Efésios. E o cuidado dele para com esses irmãos era precioso. O cuidado para com esses irmãos era glorioso, porque ele conhecia muito bem quem era Jesus. Ele conhecia muito bem quem era Deus. E ele passando na primeira, segunda viagem, ficou ali e pregou o evangelho do reino. Agora ele estava preso em Roma. E ele manda esta carta com esse cuidado glorioso. E vê que no coração desses irmãos tem Deus feito uma grande obra. E ele se move o coração. No primeiro tópico da nossa lição diz assim: a esperança da vocação e a riqueza da glória de Deus. A ação de graça e a intercessão. O primeiro tópico desta lição. O apóstolo comentarista diz aqui: o apóstolo se alegra em dar graça pela vida eleita. Glórias a Deus. Pela vida eleita dos irmãos. O apóstolo fica feliz, ele se alegra, ele recebe isso de Deus, que vê que os irmãos estão convertidos. Os irmãos verdadeiramente são servos de Deus. Os irmãos verdadeiramente precisavam ouvir diretamente do apóstolo Paulo, que ele estava intercedendo, que ele estava orando, porque aquela igreja era eleita, aquela igreja foi predestinada, aquela igreja
é a filiação de Deus. E alguém pergunta, o que é eleição? A semana passada nós vimos o que é eleição. Eleição é você que foi chamado para a salvação. Se chama chamada geral para a salvação. Chamada para morar no reino celestial. Aqueles irmãos tinham essa categoria, essa clareza nas suas vidas. E Paulo se alegra nisso. Aqueles irmãos foram predestinados. O que são predestinação? Predestinação, segundo a Bíblia pentecostal, a predestinação é algo como se alguém pegasse um navio, entrasse dele e partisse para um lugar e não pode sair dele. Esses são predestinados. A igreja de Cristo, ela é predestinada a morar no céu, a morar na glória, a morar no reino celestial. A igreja foi predestinada para morar no céu, desde que não saia da presença do Senhor, desde que não saia da embarcação. Quando você pega um ônibus, um avião, ou seja, o transporte que for, você tem um destino, desde que não saia do caminho, desde que não saia da direção, não saia, porque o condutor, o motorista, o capitão, ele está no controle. Se você sair da embarcação, você pode perder a sua salvação. Assim também, os que estão no mundo, eles também estão sendo predestinados. Se eles converterem e aceitar a Jesus, e não sair dos seus caminhos, eles vão morar no céu. Amém? Glórias a Deus. Ele se alegra em os irmãos receber essas bênçãos. Eleita, predestinação e a filiação. A filiação, fomos injetados em Cristo Jesus. Fomos injetados por Deus para que ficasse na casa do Senhor e ficasse como crente, servo de Deus, e servisse ao Senhor. Corpo, alma e espírito. Em verdade, filiação, somos filhos de Deus por adoção. Glórias a Deus. Para isso, se faz necessário a pessoa nascer de novo. Se não nascer de novo, não é eleito. Se não nascer de novo, não tem parte com Deus. Não é filho de Deus. Se não aceitar Jesus, não está predestinado ao céu e tem de ficar na presença. Isso fala de santificação. Isso fala de santificação, destino ao reino celestial. Glórias a Deus. O apóstolo intercede para que receba a sabedoria, para que receba a revelação, para que receba as riquezas espiritual, para que receba o poder de pregar, para que receba o poder de Deus para anunciar a palavra do Senhor. Isso é o primeiro tópico. Jesus Cristo disse, Nicodemos, te digo uma coisa, se você não nascer de novo, não tem parte comigo. Nicodemo, se você não nascer de novo, não pode ser escrito o seu nome no livro da vida eterna. Nicodemo, tu é mestre em Israel, tu é doutor, mas se faz necessário você nascer de novo. Para nascer de novo, tem que aceitar Jesus. Nicodemo não sabia disso. Ele disse, por acaso, posso eu entrar, sendo velho, sendo adulto, no ventre da minha mãe? Ele disse, não, Nicodemo, não é assim, Nicodemo. O Espírito sopra para lá, ou seja, o vento sopra para um lado e para outro, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Glória a Deus. Era assim a preocupação do apóstolo. Era isso.
Era isso, que os irmãos buscassem mais, invocassem mais, para que eles tivessem esses direitos melhores na casa do Senhor. A esperança, segundo o subtópico do primeiro tópico, a esperança da vocação. A esperança da vocação. Isso é fruto do Espírito. O que é esperança? O próprio apóstolo disse que a fé, a esperança e o amor são três irmãs que andam juntos. Não se desaparta uma da outra para nada. A fé e a esperança. O apóstolo, aqui ele quer que tenha esperança, mas invoque o nome do Senhor, descubra a sua vocação, ó igreja do Efésio, ó igreja em Efésio, descubra a sua vocação. E qual é a minha vocação? Seja para tocar, seja para louvar, seja para cantar, seja para pregar. Descubra a sua vocação e sirva o Senhor. Isso é vocação. O que é esperança? É esperar, mas não se conformar. É orar, buscar, ore, busque e veja o que você deseja fazer para Deus. E Ele paga bem, Ele paga um preço que você merece. Glória a Deus. Bendito seja, louvado ao nome do Senhor. O terceiro subtópico da nossa lição, a ação de graça e a intercessão, primeiro, e o segundo, a esperança da vocação, e o terceiro subtópico que diz a riqueza da glória da sua herança. O que são isso? Ou o que é isso? A riqueza da glória da sua herança. Quero dizer, que a herança de pessoa, a herança de pai, de mãe, são diferentes. As heranças que Deus deixou para nós conquistar, foi fundada desde a fundação do mundo, antes que o homem existisse. Isto são riquezas. Mas o que são essas riquezas que o apóstolo recomenda à igreja de Efésios? Ele recomenda à igreja de Efésios que busque as bênçãos celestiais, que são como a salvação, o que são riquezas da glória da sua herança, são galardão, são entrada triunfante da igreja no céu. A entrada triunfante no céu, a igreja, são as bodas do Cordeiro, são ver Jesus. O que mais? É ver a Deus, ver os anjos, ver os mistérios, ver a revelação eterna, ver a glória de Deus. E isto são heranças que têm sido guardadas por Deus antes que o mundo fora formado, na fundação da eternidade. Deus é um ser supremo, que Ele existe eternamente. É até proibido se falar, é até negativo se falar que Ele existe, Ele é eterno. A palavra mais certa é essa. Ele é um supremo ser eterno. Ele tem guardado isso para eu, no futuro, para eu, a salvação, para eu, o galardão que breve, Ele preparou para nós uma cidade que breve nós vamos conquistar. Ele preparou uma festa no céu, as bordas do Cordeiro. Nós esperamos um dia ver Jesus. Nós esperamos um dia ver Deus. Nós esperamos ver os mistérios celestiais. Nós esperamos ver
a revelação eterna dos mistérios e perguntar: como é que és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Nossa, e ver, a olhar para Ele, nós já vemos quem Ele é. Glória a Deus. É isso que o apóstolo quer no seu terceiro subtópico. A riqueza da glória da sua herança. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tive contato com um determinado irmão e ele antes estava desviado e ele teve um sonho, teve uma revelação celestial. E na revelação celestial, ele disse que tinha muita gente subindo uma escadaria. E era muita gente, todos vestidos de branco. E a escada era muito longa, era muito comprida. E os muros, ao lado dessa escadaria, era muito alto e resplandecente, de um lado e do outro. E ninguém podia pular, nem para lá e nem para cá. E ele continuou andando, subindo. E ele andou. E quando chegou lá em cima no toco, tinha 2 homens vestidos de branco. Aqueles homens, 2 seres diferentes. E ele foi entrando e aquele homem colocou a mão. Você não. Você tem que voltar. E na mesma hora ele acordou. E ele ficou preocupado com aquela palavra. E chegou para mim e disse: eu tenho de voltar para Jesus. Eu tenho de aceitar Jesus. Eu tenho de me converter. Eu tenho de confessar os meus pecados. E ele voltou para Jesus. Ele confessou os seus pecados. E a igreja recebeu com lágrimas, chorando. E ele foi perdoado. Não se passaram 3 meses. Eu encontrei aquele rapaz sentado, como se estivesse dormindo. Ele foi arrebatado. Ele não estava mais com vida. Deus a levou. E eu desesperado, mas Deus já levou. Está na glória. Amado, as riquezas celestiais que foi preparado para você, amado, e para mim. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição diz assim: a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Glórias a Deus. Na verdade, hoje nós encontramos Bíblia para todo gosto. São mais de 6 milhões de pessoas, ou seja, são mais de 6 milhões de dialetos, subdialetos, línguas diferentes. E existem muitas Bíblias e muitas interpretações. Mas sagrada é esta, a Bíblia pentecostal. E não muda e nem acrescenta nada. Ela diz o seguinte: Deus nunca, primeiro subtópico, Deus, ou seja, sobre a excelente grandeza de Deus. Veja bem, Deus, nessas sagradas escrituras, nessas partículas excelentes das sagradas escrituras, Ele nunca se apresentou como miniatura. Ele nunca se apresentou em nenhum dos textos sagrados como um pequeno, como um incapaz, como disseste, não posso.
Não consigo. Não dá. Eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo. Não. Em nenhum texto de tantas e tantas línguas e dialetos e subdialetos que existe no planeta, ele nunca se apresentou desse jeito. Não. O nosso Deus é supremo. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é isto que o apóstolo, com a sua inteligência, homem, conhecedor do hebraico, aramaico, latim, grego, um poliglota, inteligente, ele escreveu a carta aos Efésios e quer que eles entendam isto, que o Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é tremendo, que o nosso Deus ressuscita os mortos, que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, que o nosso Deus é ativo, que o nosso Deus não esqueceu deles. Eles possam passar por baixo, eles podem passar por cima, mas você vai vencer. Você vai vencer. Ainda que ele tire a tua vida, você é um vencedor. Ele não tem poder na alma e no espírito, mas ele é poderoso. Deus é poderoso. Eles podem tirar a tua vida, mas não tira a tua alma, porque devemos temer aquele que tem poder para colocar no céu e depois também colocar no Hades. Glórias a Deus. Ele mesmo disse, ele sempre apresentou Abraão e a outros, a Jacó, a Isaac. Nunca se apresentou como um Deus miniatura, como um Deus incapaz, como um Deus que não tivesse condição. Ele se apresenta e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que formei, o Deus que criei, o Deus ativo em todo o tempo. Parece até que nesse período de crise que estamos vivendo, parece que Deus esqueceu. Negativo. Negativo. Deus está ativo. O Espírito Santo não vai te deixar. Se você não deixar Ele, Ele não te deixa, de hipótese alguma. Segundo subtópico do nosso segundo tópico, que diz assim, a força do poder divino. Glória a Deus. E eu pergunto para você, o que Deus não pode fazer? O que Deus não tem condição de fazer? Você responde, irmão Jorge, Ele pode fazer tudo. Ele é Deus, Ele é um ser supremo, no céu e na terra. Mas eu quero dizer para você, que Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer, veja bem, é pecar. O nosso Deus não pode pecar. O nosso Deus não pode errar. O teu, o meu, o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não pode pecar. Ele não pode errar. Uma outra coisa que o nosso Deus não pode fazer e nem pode criar. Não que Ele não tenha poder, tudo Ele pode. Ele quer que os irmãos entendam, veja, entenda que tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Nosso Deus não pode criar ou fazer ou formar um outro Deus. Ele é o Supremo, Ele é o único. Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é único. Portanto, o nosso Deus, Ele não pode criar um outro Deus. O nosso Deus não pode pecar. Cristo viveu 33 anos na terra, mas não pecou. Subiu ao céu sem pecar. Bendito seja, louvado o nome do Senhor nosso Deus. E Ele disse a Maria, eu sou Maria, a ressurreição.
Ora, o que é que você quer mais? Eu sou, Maria, a ressurreição. Eu sou a vida eterna. Quem é que tem vida eterna? Quem é que tem este poder? Esse é o meu Deus. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o nosso Deus, pela qual o apóstolo escreve essa carta aos Efésios, que ele entendesse que ele é Deus, que tudo ele pode. Ele é o Supremo, ele é o Criador. Glória seja louvado ao nome do Senhor. Aleluia. Tudo ele pode. Maria continuou perguntando: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Cristo disse: mulher, já te disse, ainda que estiver morto, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Cristo, é isso que o apóstolo queria, que os irmãos de Efésios entendessem, que tudo ele pode. Invocai o nome do Senhor. Veja o que eles podem fazer. Seja um presbítero, seja um diácono, seja um pastor, seja um evangelista, seja um ministro do evangelho. O apóstolo foi criado aos pés de Gamaliel. Foi criado em Jerusalém. E ele viu que Cristo era a única solução para a vida dele. Glória a Deus. Ele conhecia direto o Senhor. Ele teve uma revelação direta. Glória seja dado ao nome do Rei. Terceiro e último subtópico. Glória a Deus. Aleluia. Seja louvado o nome de Jesus. Terceiro tópico. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Exemplo. Em que Cristo esteve na terra? Em que momento Cristo não foi exemplo na terra? Em tudo ele foi exemplo. Em tudo. Desde o momento do seu nascimento, ele foi um exemplo. Ele nasceu numa manjedoura. Ele foi exemplo para aqueles cristãos que Paulo estava escrevendo. Ele foi exemplo de nascimento, nasceu numa manjedoura. No meio do doutor, adolescente, 12 anos, ele perguntava e interrogava. Ele foi exemplo. E os homens ficaram totalmente sem voz, sem entender que palavras são aquelas daquela criança. Porque ele era Deus, ele era exemplo. Ele foi exemplo lá no alto do Gólgota. Ele foi exemplo em toda a sua vida, todo o seu percurso. Ele foi exemplo. Não é à toa que os fariseus queriam encontrar em defeitos, em dificuldades, em pecado, mas em toda a sua vida ele foi exemplo e nunca pecou. Em todo o seu proceder, em toda a sua caminhada. Cristo é a premissa do que dorme. Ele já ressuscitou. Cristo, ele já ressuscitou. E ele se apresentou. Para Maria, ele se apresentou como exemplo para Maria. Uma outra Maria, ele se apresentou para João. Ele se apresentou para Pedro, ele se apresentou para os discípulos, que estava oculto em um lugar, trancado, fechado, as portas, para que ninguém descobrisse onde ele estava. Ele apareceu no caminho de Emaús, para os irmãos, e lá na casa onde ele estava com medo, ele entra. E diz: a paz seja convosco. Glória a Deus. E tem alguém que não crê, ele diz: toca as minhas mãos. É interessante
que Luca, o doutor Luca, ele fala das mãos. Toca minhas mãos. Algumas versões hoje falam que não foi a marca dos cravos, não foi na mão, foi no pulso, diz a tradição. Mas a Bíblia Sagrada, ela fala que foi nas mãos e nos pés. Glória seja dado ao nome. É isso que ele queria que eles entendessem, compreendessem que Cristo ressuscitou e estava vivo. Ou seja, está vivo e reina para todo sempre. Glória a Deus. Segundo o subtópico, Cristo é elevado à direita de Deus, num período longo, em um período aproximadamente 40 dias esteve na terra. 40 dias. E ele estava lá no Monte das Oliveiras, falando, instruindo, mais de 500 pessoas. E ele ensinava. E o povo lhe fizeram uma pergunta. Jesus, fala para mim uma coisa. Nesse tempo, tu vai livrar a gente das mãos dos romanos? Quando será esse tempo? Cristo olha para ele e diz: Filho, não vos pertence saber nem o tempo, nem as estações do tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda ele continua falando no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso de número, só me encontrarmos aqui. Glória a Deus. E ele diz assim: e quando disse essas palavras, ele foi elevado ao céu. E estando eles com os olhos fitos no céu, versículo 10. E quando ele subiu, eis que junto deles puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o céu ouviste ir. Mas eu digo uma coisa: mas ficai em Jerusalém, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins do céu, na terra. Glória a Deus. Foi recebido no céu. Essa é a recomendação que tem para a igreja nesses dias, nesse presente século, que é o século pior de todos, cerca de 6.000 anos na terra, desde Adão até o presente, de todos os piores de todo o tempo, nesses 40 anos, no século 21, finalzinho do século 21, o finalzinho do século 20, para o século 21, o começo do século 21, nunca se viu nesses 40 anos tanto pecados terríveis, tantas abominações, tantas leis criadas contra a sociedade, contra a igreja. É como se Deus estivesse esquecido do planeta. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Glória a Deus. E para concluir, o número 3, Cristo é exaltado sobremaneira. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: chegando-se Jesus, e falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o fim de tudo. Ele recebeu, foi coroado de um lugar que um dia, ele estava na glória, ele estava no trono, à destra do Pai, e os anjos louvavam, os anjos lhe adoravam, os anjos glorificavam, arcanjos, querubim, serafim, todos adoravam, todos se curvavam. Agora, ele deixa o trono. Eu até acredito, ao deixar o trono, ao vir à terra, parece que ficou um vazio no céu. O céu se esvaziou. Existem alguns pregadores que dizem, o dia que o céu se esvaziou, o dia que Cristo, o Salvador, deixou o céu e veio para a terra. Agora sim, ele conclui tudo aqui. É isso que Paulo queria que os irmãos de Éfeso entendessem. Olha, Cristo concluiu tudo. E ele subiu e está à destra do Pai. E lá ele não pode sair mais. Mas ele disse uma coisa boa, e com essas palavras eu concluo. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe.